Primeiramente, queria te perguntar como é que tá o seu dia? Porque aqui a gente vai falar de alguém que provavelmente está tendo um dia pior que o seu. É um sujeito conhecido por ter encoberto a morte da própria mãe. Ele ajudou a matar a própria mãe. Eu tô falando aqui do dono da van, né? Lembra que a CPI mostrou o que ele fez com a própria mãe? Ele deu os remédios do tratamento precoce e aí depois falou que não, que se ela tivesse tomado o tratamento precoce não teria morrido, mas ela tomou e morreu. Aí, inclusive tomou aquele ozônio anal lá, a mãe dele, só pra você ter ideia. Pois bem, o Luciano Hang tá com um problemão na justiça, um problemão daqueles que não adianta ele ligar pro Bolsonaro e falar: Bolsonaro, resolva, porque não vai dar. O Bolsonaro também está de mãos atadas quanto a isso. Sabe qual é o problema? O problema é que ele vai se tornar inelegível. E o Luciano Hang, ele tá com um projeto de ser senador por Santa Catarina. Ele quer concorrer ao Senado por Santa Catarina. Ele pode, com a campanha dele mesmo, usar todo o dinheiro dele na campanha e tudo mais. E tem uma chance muito grande que não poderá ser candidato ao Senado, porque não estará inelegível, não estará elegível, ele estará inelegível. Eu vou explicar aqui todo o caso, eu vou falar. A situação tá muito feia para ele, mas muito, muito feia mesmo. Mas antes disso, um segundinho. Você também quer ver esses fascistas todos na cadeia? Você quer que a casa caia para eles todos? Então inscreva-se no canal, aproveita, se você já é inscrito, curte aí o vídeo, deixa o seu comentário, porque aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias, faça sol, faça chuva, seja final de semana, Natal, Ano Novo, feriado, a gente tá aqui, porque eles não descansam na missão deles, uma missão maléfica de destruir o país. Então a gente aqui também não descansa na nossa missão de defender. Então, vamos pra cima deles, defender, no caso, o país desses malditos. Então vamos pra cima deles, inscreva-se aqui. Agora, vou falar do que aconteceu com o Luciano Hang. O Luciano Hang teve uma péssima semana, né? Jogaram um copo de cerveja na cara dele na final da Copa do Brasil. Aí, só uma coincidência, um adendo aqui no vídeo. Luciano Hang tava lá, ele é torcedor do Atlético Paranaense, patrocinador do clube, inclusive. Jogaram uma cerveja na cara dele. Aí demitiram o rapaz que jogou cerveja na cara dele. Um advogado foi demitido da sua empresa. Tá. Aí o Bolsonaro usou uma camiseta do Atlético Paranaense na viagem que ele tava. O Bolsonaro tá de férias agora, né? O Bolsonaro adora tirar 2 meses de férias, não trabalha, né? Aí Bolsonaro estava com a camisa também do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tinha feito gestos racistas, a torcida fez gestos racistas aos torcedores, um gesto ruim, aos torcedores do Atlético Mineiro. E o Bolsonaro usou a camisa. Aí sabe o que aconteceu? Coincidência ou não, o pessoal ligado ao governo Bolsonaro na Conmebol é a Confederação Sul-Americana de Futebol, colocaram o Atlético Paranaense como cabeça de chave da Libertadores ano que vem, que é a competição mais importante da América do Sul. Mudaram a regra, só para colocar o time do Luciano Hang como cabeça de chave da competição. Só para que você saiba, coincidências do governo Bolsonaro interferindo até no futebol. Tá, aí o Luciano Hang, em 2020, ele apoiou o candidato para prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul. E nessa cidade está sendo construída uma loja da Havan. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele cometeu um crime eleitoral, não um, cometeu vários crimes eleitorais e reiteradas vezes, porque cometeu o crime uma vez, o cara fala, eu não sabia. Agora 2, 3, 4, 5, 10, aí é demais. O que aconteceu? Estava concorrendo um candidato do Partido Progressista, que é amigo do Luciano Hang, e ele estava concorrendo contra um candidato do PT. Aí o Luciano Hang foi lá na cidade, começou a discursar ao lado do candidato a prefeito, que ganhou a eleição, dizendo, olha, eu estou construindo aqui uma loja da Havan, vou gerar aqui mais de 1.000 empregos na cidade, já estou gerando empregos na construção, olha, eu não quero nada da prefeitura, eu não quero ganhar nada de graça, eu só quero o que é bom para todo mundo, o que é bom para essa cidade, mas saiba, se ele não for prefeito, essa loja não vai sair do papel, eu vou acabar com a obra e não vai ter loja da Havan aqui. Isso é crime, você não pode fazer isso. Um empresário não pode, um empresário milionário, que é o único dono da empresa, chegar e falar assim, olha, eu estou construindo aqui alguma coisa, um empreendimento, vai gerar não sei quantos 1.000 empregos numa cidade pequena. 1.000 empregos numa cidade pequena é muita coisa. Vai gerar empregos aqui para 10% da população e aí só vai se fulano ganhar a eleição. Isso é crime, isso é abuso de poder econômico. Você não pode fazer isso. Empresário nenhum pode fazer isso. E o Luciano Hang, ele não fez uma vez, ele não fez 2 vezes. Ele fez reiteradas vezes, ele foi na cidade diversas vezes e falava para as pessoas, olha, só vai ter essa loja aqui se ganhar fulano. Não contente com isso, o que fez o Luciano Hang? Ele resolveu atacar o candidato do PT. Ele começou a falar, o PT quebrou o Brasil, é o mensalão, o petrolão, esses vagabundos não gostam de trabalhar,
se esse candidato do PT ganhar, a cidade vai ficar na miséria, que eles não gostam de trabalhar. Começou a fazer discurso xingando o outro. Aí ele repete, se o candidato do PT ganhar, não vai ter loja da Van aqui, eu tiro a obra na mesma hora, desmonto tudo e vou embora dessa cidade, não volto mais aqui. Pronto. Abuso do poder econômico. O que aconteceu? O pessoal do PT entrou na justiça eleitoral, contra o ganhador da eleição e contra o Luciano Hang, dizendo, olha, isso é abuso de poder econômico, ele não pode, empresário nenhum pode condicionar uma obra ao fato de alguém ser eleito. Isso é igual ao cara que compra voto. Minha mãe falava que nos anos 70, deve existir até hoje de maneira diferente, mas lá nos anos 70, 80, quando compravam voto no interior, era assim. Ou chegava o candidato a vereador, a prefeito, alguma coisa assim, ele dava um pé do sapato para a pessoa. Falava, eu te dou outro pé se eu ganhar a eleição. Se não, não. E aí falava, tá aqui outro pé comigo. Ele dava sempre o pé, sempre o mesmo pé esquerdo para todo mundo. Aí depois da eleição ele dava o pé direito para todo mundo, se ele ganhasse a eleição. Se não, não dava. A pessoa ficava com o pé do sapato, que é inútil para todo mundo. Aí, é a mesma coisa. Ele tá dando um pé, quer dizer, ele tá fazendo a obra. Mas se o meu candidato não ganhar a eleição, eu desfaço a obra e vocês não vão ter emprego. Não vão ter emprego, a elite da cidade não vai ter uma loja da Van pra ir lá tirar fotinho, pra tirar selfie com a estátua da liberdade fake da Van. Não, é isso. Ele tá comprando voto, é o mesmo do que um político que chega e fala, vou te dar R$50 agora, se eu ganhar a eleição eu te dou mais 50. É isso, tô dando aqui pra cidade, gerando empregos na obra, tudo mais. Se ganhar a eleição, continua a obra, vai continuar gerando emprego, vai ter a loja. Se não, não. Pois bem, do mesmo jeito que você tem esse entendimento, você falou, Thiago, realmente, comenta aí, é compra de voto ou não é? Do mesmo jeito que eu tenho esse entendimento, e você provavelmente também tem, o Ministério Público Eleitoral também teve esse entendimento. É o Ministério Público na ação no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRE do Rio Grande do Sul, emitiu já o parecer. Foi agora, saiu na semana passada, só que só veio à tona ontem, ontem à noite veio à tona, que é... O senhor Luciano Hang cometeu crime eleitoral e ele tem que perder os direitos políticos por 8 anos. Ou seja, por 8 anos, o senhor Luciano Hang não pode se candidatar a nenhum cargo público, não pode fazer concurso público, não pode um monte de coisa. 8 anos, o senhor Luciano Hang não será candidato. Para alguém que é pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, isso é uma tragédia. Para ele é uma tragédia. Ele tem planos políticos de ser candidato ao Senado, e depois o Luciano Hang quer ser não ao Senado, é governador, só que lá é difícil, porque a governadora lá, ela é aliada do Bolsonaro, então ao Senado. Por que ao Senado? Porque o Senado são 8 anos, o senador ficou 8 anos. E aí, no meio do mandato, que é 4 anos, geralmente o senador concorre a governador. Não geralmente, alguns não, mas ele pode concorrer a governador. E nesses 8 anos tem 2 chances de concorrer a prefeito. Uma 2 anos depois, concorre a prefeito em alguma cidade, e uma 6 anos depois. Ou seja, o plano do Luciano Hang era claríssimo. Vira senador, depois tenta virar prefeito de alguma cidade importante lá de Santa Catarina, talvez Florianópolis, talvez Balneário Camboriú, não sei qual a segunda cidade mais rica de lá, mas cidade rica que é para roubar dinheiro. Veja bem, eles querem roubar dinheiro público, esse pessoal. Tem que ser cidade rica, não adianta cidade pequenininha não. Aí, o que acontece? Se não der, ele tenta governador, se não der, ele tenta prefeito de novo e vai tentando. É isso, não vai dar. Não vai dar porque nos próximos 8 anos ele não terá direitos políticos. Veja bem, você deve estar falando, mas Thiago, uma coisa é o Ministério Público pedir, outra coisa é o Tribunal Regional Eleitoral conceder. Também acho. Porém, as últimas decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul são assim, rigorosíssimas. Alguém cometeu um crimezinho assim, pá, inelegível. Outro crime, pá, inelegível. Eles são extremamente rigorosos. Você pode até pensar, mas Thiago, eles podem ser bolsonaristas. Não. Os últimos caçados foram prefeitos bolsonaristas e vereadores bolsonaristas lá no Rio Grande do Sul. Então a coisa tá ruim pra eles, porque o TRE de lá tá caçando todo mundo. E o pior é que se o TRE, por acaso, deu alguma coisa, o velho da Van tem grana, vai saber, né? Conseguiu influenciar lá, e eles falaram, não caça os direitos políticos do Luciano Hang. Sabe o que acontece? O Ministério Público Eleitoral recorre ao TSE. Aí no TSE sabe quem vai jogar? O Barroso, o Fachin, o Alexandre de Moraes, o Luiz Salomão. Aí, eu vou te dar um spoiler. Vai ser 7-0 se for pro TSE. 7-0. Tá aqui, ó. Cidade de Ademar, em São Paulo. Plantão Brasil no YouTube. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu.
Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão... Tá aqui, eu gosto de rodar nesses bairros mais, que não são os bairros mais ricos da cidade, porque lá o povo é o povo que sofre, e muita gente sofre sem saber